Você sabe o que é sombra? Você sabe como que ele afeta a sua vida e como perceber ele? Então fica aqui comigo neste vídeo que eu vou falar sobre o que é essa sombra e te dar uma dica de como lidar com ela. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eliane, sou terapeuta holística, reikiana e taróloga. Hoje, nesse vídeo da série de sexta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre as sombras, né? A nossa sombra de cada dia, digamos assim. Então, o que é a sombra, né? A sombra é tudo aquilo que a gente não aceita em nós, em nossos pais, nos outros, tá? Basicamente, é tudo que a gente não aceita em nós. E isso reverbera no outro. Tá, então é tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete porque a gente não quer aceita, a gente não quer olhar para isso. E tudo quer ser amado, acolhido e respeitado e visto, né? Isso não é diferente com as energias. Então, tudo aquilo que a gente, né, eu acho que eu já falei em algum vídeo, que a gente atrai aquilo que a gente vibra. E aquele outro, ele tá sendo apenas um espelho seu, ele tá te mostrando o que é que tá aí na sua sombra. É sombra por quê? Porque não tem luz, porque você não colocou claridade nele e percebeu ele, né? Ele atua de forma realmente na sombra. Às vezes você faz alguma coisa que você fala, nossa, por que que eu fiz isso, né? Então essas são as sombras, ele atua de forma na escuridão, digamos assim. Por quê? Porque você não colocou lucidez nele, você não aceitou ele como parte seu. O comportamento que você não aceita nos seus pais também pode se tornar as suas sombras, tá? Eu vou até contar um caso que aconteceu comigo e que eu percebi que o comportamento que meu pai tinha, ou tem ainda também, né? É porque eu não convivo tanto com ele, porque separou da minha mãe, enfim, tudo. Então eu não tive tanto um contato mais perto. Mas eu percebi em mim um comportamento do meu pai que é a repressão e a intransigência. Ele foi uma pessoa, ele é, né, talvez uma pessoa ainda, não sei, é porque ele não morreu ainda, ele tá vivo. Então, eu vou dizer que ele ainda é, uma pessoa um pouco repressora, um pouco intransigente, porque quando eu era criança ele repreendia muito a gente, não no falar, mas no olhar, né? O olhar, só de ele olhar assim, já tipo, opa, papai tá bravo, né? Então, papai não quer que eu faça isso, enfim, então a gente já meio que sabia. Então, eu percebi que eu tinha esse comportamento comigo mesmo, né? Não necessariamente as sombras ela vai atuar somente com o outro, um comportamento seu para o outro, mas ele pode ser um comportamento seu para você mesmo. E eu percebi isso, que eu estava me repreendendo, porque para mim na infância era normal ter essa repressão. E isso precisa perpetuar, precisa continuar para, não digo honrar a ele, mas para que ele esteja mais perto de mim. Porque não que isso aconteceu de fato, tá? Mas foi o que a minha criança interior sentiu, um certo abandono, uma certa ausência do meu pai. Então, para que eu esteja, né, para que minha criança sinta ele mais perto de mim, ela precisava perpetuar isso dentro. Então, o que acontece? Eu repreendi a mim mesma. Eu tinha esse comportamento, né? Hoje eu tô me policiando um pouco mais para não continuar nesse comportamento intransigente comigo mesma. Muitas vezes vem alguns pensamentos assim, e aí eu falava, ai, fica quieto, para de falar, cala a boca um pouco, sabe? Eu falava isso comigo, sim. Então, mas porque eu sei que muitas coisas que acontecem na nossa vida é causado também pela nossa mente. E como eu não quero que isso aconteça na minha vida, eu falava, vai, fica quieto, para de falar, né? E muitas vezes era a minha criança querendo falar alguma coisa e eu não permitia que ela se manifestasse. Então eu estava perpetuando essa atitude em mim mesma, do meu pai, para mim. Porque
porque isso acontecia na minha infância, então era como se a minha criança sentisse falta dessa repressão para sentir o pai mais perto, talvez. Então, né, observa dentro de você quais são suas sombras, o que você não aceita, muitas vezes, nos seus pais e que está causando essa dor em você mesmo, porque isso, querendo ou não, causava dor, né, na minha criança. E a minha criança sou eu. Então eu quero dar um exemplo aqui também, né, de algumas sombras que pode estar aí em você. Claro que existem várias outras, tá? Vou até indicar um livro aqui, que é essa da Debbie Ford. Tá em inglês aqui, mas o nome é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Eu já falei isso em alguns vídeos meus de tarot, tá? Recomendando realmente esse livro, porque ele tem alguns exercícios muito bacanas que eu recomendo fazer para te auxiliar a perceber quais são suas sombras e poder acolher essas sombras, tá? Então, uma das... vou dar alguns exemplos aqui. Incompetência, arrogância, prepotência, intransigente, coitada, inútil, emotiva, falsa ou não autêntica, né? Uma pessoa fria, né? Quais são os pontos de vista que você tem sobre isso? Porque enquanto você não perceber que você possa ter, né, alguns desses ou outros, né, como eu falei, existem várias sombras, várias coisas que a gente não aceita em nós, isso vai continuar atuando por trás da cena, digamos assim, né? Você tá aqui na cena, o palco, né, como que fala, com a cortina atrás, e a sombra atuando atrás de você, e você nem percebe, né? Porque ele é sombra. Como eu falei, tem que dar luz para você perceber, opa, aqui quem tá atuando quem é? A minha intransigência. Então, vamos lá, vamos pegar leve e vamos compreender isso, tá? Então, observe você, como eu falei nesse livro aqui, tem muito mais exemplos sobre sombras. Então, eu realmente recomendo, né, para você perceber as suas sombras, de diminuir a atuação dele na sua vida. Porque nem sempre a gente consegue também estar atenta no dia a dia, né? Mas quando a gente fica atenta, a gente percebe quando a sombra está atuando no momento ali, né, na sua vida. E uma outra sombra que eu percebi foi a rejeição e a incompetência em mim. O que eu queria dizer com isso? Eu, por muito tempo, né, eu fiquei sozinha, sem relacionamento amoroso. E aí eu decidi me abrir. Uns dias aí eu resolvi me abrir, né, para poder realmente movimentar um pouco essa área, porque eu realmente estava muito focada, né, e determinada na minha área de trabalho, da minha carreira. E eu falei, bom, agora eu talvez esteja na hora um pouco aí de me abrir um pouco para os relacionamentos e tudo. Aí resolvi dar oportunidade para um rapaz. Ele é gringo. E como eu ainda não tinha essa parte da rejeição e da incompetência elaborado dentro de mim, alguém precisava fazer esse papel para mim. Né? Como eu falei, o outro é seu espelho. Ele está te mostrando justamente o que está dentro de você que você ainda não conseguiu elaborar. Ou você não viu ainda, né? E aí ele me mostrou justamente isso. Porque a gente mal trocou algumas palavras, assim. E eu lembro que ele falou assim, eu não sei se... Como que é que ele falou? Eu não sei se você vai... Acho que eu perguntei o que ele fazia, alguma coisa assim. E aí ele falou que ele era estudante e ele era mais velho, tá? Ele é estudante e tudo. E... ele tinha alguma coisa em relação a ser estudante e ser mais velho, né? Claro que eu não falei isso pra ele, ele também não deve ter percebido isso, mas ele próprio se rejeitava por ser estudante e ser mais velho, né? Talvez no ponto de vista dele isso era, ninguém ia aceitar. Por isso que ele falou pra mim, eu não sei se alguém vai se você vai aceitar conversar comigo, porque eu sou mais, né, eu sou estudante. E ele tinha ali uns 40 anos, mais ou menos. E eu falei, mas por quê? Você acha que eu não ia conversar com você, né?
Aí ele falou assim, é porque quando eu falo que é estudante, muita gente para de falar comigo. Falei, pra mim, não falei nada, mas assim, pensei comigo, falei, pra mim não tem nada, não tem sentido nenhum, né? A pessoa não querer conversar com você porque você é estudante e tem 40 anos. E aí, a gente conversando e assim, além do outro ser espelho, você também é o espelho dele. Né? Muitas vezes a sua atitude mostra pra ele alguma coisa. Só que a gente não percebe, né? Então, quer dizer, a gente percebe o que é pra nós, né? O que é pro outro, o outro que tem que perceber o que é pra ele. Então, mas talvez por eu ser terapeuta eu já consegui dar uma visão geral aqui no caso. E aí eu percebi que ele mesmo se rejeitava, né? E de alguma forma ele também parou de falar comigo. Foi ele que parou de falar comigo. Eu falei, mas caramba, né? O que será que eu falei? E aí eu também me senti de alguma forma rejeitada. E tipo, nossa, incompetência. Falei, cara, eu não consegui nem dar meia dúzia de palavras e a pessoa já me rejeitou. E tipo, como assim, sabe? Pra mim eu não tinha falado nada de errado. Mas de alguma forma ele talvez tenha levado pro lado pessoal e resolveu, né, não falar mais comigo. E aí eu analisando, porque toda situação tem um aprendizado. Sabendo disso, eu comecei a analisar. Falei, caramba, né, mas o que acontece? E aí eu percebi, né, que tipo, nessa questão da rejeição, que ele se rejeita ele mesmo. Então, ele mesmo deixou de falar comigo porque ele se rejeitou. E aí eu senti também rejeitada. E me mostrou, né, esses dois lados. Então, observe na vida de vocês, tá? Eu tô dando meu exemplo porque eu acho que fica muito mais fácil da gente compreender como que isso funciona, né? Como que a sombra funciona, como que a gente pode perceber, porque é realmente algo muito sutil. Se a gente não estiver atento, a gente vai levar tudo pro lado pessoal, tudo pra rejeição, tudo pra incompetência. Nossa, como eu sou incompetente. Nossa, como eu não consigo conversar com as pessoas, não sei o quê. E não tem nada a ver. Porque logo em seguida também já comecei a conversar com outro rapaz e tá super bacana a conversa. Então, às vezes a pessoa chega na sua vida também para a serviço do universo. Na verdade, tudo tá a serviço do universo. A gente muitas vezes não percebe isso. Então, talvez esse homem, né, chegou na minha vida para justamente me mostrar essas sombras. Para que eu possa elaborar, para que eu possa me abrir mais ainda para outras pessoas que muito provavelmente vai ser mais compatível comigo. Então ele cumpriu a função dele e eu provavelmente cumpri a minha função na vida dele. Se ele percebeu ou não, não importa, aí é com ele, né? Mas eu pelo menos eu percebi na minha vida e já tratei de trabalhar em cima disso. Então perceba na vida de vocês como essa sombra atua em você, como que o outro pode ser o seu espelho, tá? Então não veja o outro como culpado, como responsável de alguma coisa que aconteceu na sua vida. O outro está sempre te mostrando aquilo que precisa olhar dentro de você e ser curado, ser tratado. Tá, e é isso, assim, os exemplos que... Provavelmente tem muitos mais exemplos para te dar, mas o que eu me lembro são esses dois. Né, de como a sombra pode te agir na sua vida e como você pode perceber ele de forma... E aquilo, tem que estar presente, tem que sair do estado de vítima, né, porque nada é por acaso e a responsabilidade da sua vida é sua. Então é sua responsabilidade perceber no seu dia a dia o que é que está acontecendo, qual é o aprendizado, tá? Eu espero que esteja ficando claro. Deixa aqui nos comentários, né, se vocês conseguiram ter essa percepção, se tudo isso que eu estou te falando faz sentido para você, né, e se ficou claro para você, tá? Deixe no comentário. Se não ficar claro, eu vou fazer o meu melhor para poder deixar isso um pouco mais claro aí para vocês, tá? E agora, só finalizando aqui, eu quero deixar uma dica, né, de como então lidar com essas sombras quando você perceber, né? Primeiro, eu acredito que é justamente isso, você ter a consciência de que sombras existem dentro de você, mas também tem
existe no outro, né? E aceitar que você tem isso dentro de você, que você tem essas sombras, que você pode ser intransigente, que você pode ser repressora também, né? Talvez não para o outro, mas para você, e que você pode ser diferente, que você pode fazer diferente. Quando você aceita as sombras em você, você já está dando um passo a mais, né? E agora é trabalhar dentro de você essas sombras, tá? Então, a dica que eu posso te dar aqui, além do livro, né, que eu falei desse da Debbie Ford, que é muito bacana, e tanto que eu vou te falar aqui uma forma que ela mesma cita, tá? Que é ressignificar as palavras, né? Por exemplo, prepotência. Você acha que aquela pessoa, nossa, prepotente demais, caramba, né? Mas não tem nada a ver. Se você separar a palavra pré-potente, o pré é antes da potência. Então, a potência que você tem antes daquela ação. Uma pessoa prepotente em relação... Ele é sei lá, deixa eu ver, pensar aqui. Uma pessoa prepotente naquilo que ele faz, naquele trabalho, né? É que o significado do dicionário, ele dá como se fosse uma pessoa arrogante, né? Aquela pessoa no nariz empinado. Mas vamos olhar a palavra como ela realmente é, né? Então, uma pessoa que é prepotente no seu trabalho quer dizer que ele tem uma potência anterior muito grande para fazer aquela ação. Então, ele não é arrogante, ele não é nariz empinado, ele realmente faz um bom serviço, né? Então, um outro exemplo, a intransigência, né? Como eu falei. É sem, transigente, ou seja, que você não faz concessões. Por exemplo, o que você não faz concessões dos seus valores, você não abre mão dos seus valores, então você é intransigente em relação aos seus valores. Isso é ruim? Claro que não, é o seu valor, né? Então, se eu tenho um valor de que se eu tenho um valor de honestidade, para mim, honestidade é tudo, então você vai abrir uma concessão dos seus valores, da honestidade, para agradar outra pessoa, né? Então, tá vendo que a intransigência muitas vezes não é ruim. Depende, claro, da forma como você usa, né? Como eu falei, no meu caso, que eu estava sendo intransigente com a minha mente, aí eu tô usando ela de forma um pouco negativa. Mas se eu olhar ela de forma positiva, né? É fazer esse ressignificado, tá? Das palavras, das sombras que você encontrar, ressignifica ele para o lado. Veja, porque tudo é dual neste mundo do universo. Então, se tudo é dual, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, olhe para o lado negativo, o lado positivo, né? Não fique olhando só o lado negativo da palavra, tá? E aí, o que no livro fala também é de você ficar na frente do espelho e falar: eu sou tarará. Então, por exemplo, eu sou, o que eu falei? Prepotente. Eu sou prepotente, eu sou prepotente, eu sou prepotente, e fica falando várias e várias e várias e várias vezes até você sentir que essa energia foi integrada dentro de você, que você aceitou essa energia dentro de você, porque quando você aceita, novamente, a sombra ela não vai te prejudicar, digamos assim, não que ela atua de forma para te prejudicar, ela atua de forma para que você olhe para ela, né? Cara, eu tenho essa prepotência, por que eu não posso usar essa prepotência ao meu favor em fazer algo com isso, tá? Então vai na frente do espelho, fique falando: eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, até você integrar essa energia dentro de você. Integrou? A hora que você sentiu que você falou: eu sou prepotente, e você não sentiu nada, então significa que você integrou essa parte em você. E a outra dica, né, a terceira e última dica, é realmente procurar uma terapia, tá? Porque muitas vezes o processo pode estar muito
enraizada, né? E às vezes é difícil de a gente compreender isso de forma sozinho, tá? Então eu trabalho com a terapia humanoterapia, com tratamento humanoterapia, desculpa. E eu acho que eu coloquei já sobre... Não, acho que eu não coloquei ainda sobre aqui no canal sobre o que é tratamento humanoterapia, mas eu vou fazer assim que possível. Eu vou... Mas se você não souber, vai ali pro @eliane.nishimura, tá? Que vocês vão encontrar. Ou aqui na descrição do meu vídeo, pode entrar em contato comigo e perguntar como que funciona o tratamento humanoterapia, tá? Mas basicamente ele vai te encontrar aquele ponto, aquela vibração padrão que está dentro de você. E aí, quando a gente encontra esse padrão, a gente vai fazer todo o tratamento dele, né? Então a gente vai atuar todo nos 7 corpos, né? Quer dizer, basicamente nos 4 corpos inferiores, tá? Para quem não sabe o que eu tô falando, aqui no vídeo tem sobre os 7 corpos, então vai lá para assistir, para ver como que funciona. Então ele vai atuar nos 4 corpos, né? E quando a gente tira todo esse véu, talvez, que foi criado e que não te permite enxergar, você vai compreender, tá? E também eu trabalho com a ferramenta EFT, né, que é o Emotional Freedom Technique, que é o que? Liberação emocional, né, que é tocando em alguns pontos, né, que a gente tem aqui no corpo e fazendo toda essa liberação emocional, tá? Então, ele é como se fosse uma acupuntura, né, sem agulhas, que a acupuntura, ela, né, coloca agulha em alguns pontos nossos, né, em meridianos no nosso corpo, que vai liberar esse fluxo de energia, tá? Então, se você se interessar, eu também trabalho com essa técnica da EFT para liberação emocional. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha gerado valor para vocês, na vida de vocês, para compreender como que a sombra atua no nosso dia a dia, né? A outra pessoa, seja na rua, seja no mercado, seja os seus amigos, parentes, familiares, eles estão sempre sendo o espelho seu. Então, quando a gente percebe isso, a gente deixa aquele vitimismo, né? Que isso é normal para todo mundo, tá? A gente entrar nesse estado um pouco de vitimismo aí. Mas é necessário a gente ser responsável pela nossa própria vida, né? Não deixar que os outros ditam regras na nossa própria vida e tomar a rédea realmente como deve ser, né? Então, espero que tenham gostado. Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem e que pode ser contribuição na vida dessas pessoas. E fique aqui comigo, porque semana que vem tem mais uma Terapia Se Responde. Então, muita gratidão por estar aqui comigo novamente. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.